Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos são bem-vindos nessa noite. Amém? Nós estamos felizes de podermos celebrar esse culto e celebrar esse encontro, felizes pela presença de cada pessoa, de cada irmão aqui conosco nessa noite. Nós nessa noite celebramos alguns motivos. Nós estamos reinaugurando este espaço que nós estamos chamando de Espaço Gourmet. Nós vamos inaugurar daqui a pouco também um outro espaço chamado Espaço Cultural, que vai levar o nome do nosso irmão Souza e da nossa irmã Sueli. E nós estamos felizes também com a presença da Denise e do Valdir aqui representando-os, né? E nós também estamos lembrando e agradecendo a Deus pelos 22 anos do Easy. Parece que foi outro dia mesmo que nós fizemos o culto de inauguração da escola. Nós tínhamos menos de 100 alunos matriculados, talvez bem menos de 100 alunos matriculados, e pela fé nós começarmos esse projeto. Foi outro dia mesmo, estamos fazendo 22 anos. E também celebramos 64 anos da SAEBS, a nossa mantenedora, fundada em 56, pelo reverendo Nicanor e um grupo de irmãos da UPH, da Igreja Presbiteriana Central de Franca. Nós estamos felizes, estamos alegres. Esse ano foi um ano difícil, e todos nós sabemos disso, mas foi um ano de vitórias, foi um ano de conquistas, foi um ano de perseverança, e nós estamos encerrando o ano, celebrando diante de Deus essas bênçãos. E nós não podíamos também deixar de falar, da nossa ação de graças pelo aniversário da nossa cidade. Hoje nossa Franca do Imperador, completa 196 anos. Então nós também estamos felizes por isso. E por isso nós nos congregamos aqui para celebrarmos juntos este momento e essas dádivas do Senhor para a nossa vida. Nós vamos convidar o nosso irmão presbítero Mauro para vir aqui à frente. Ele vai fazer a leitura de um salmo, mas antes eu vou orar. Enquanto ele vai chegando, nós vamos orar, dando sequência aqui ao nosso trabalho. Damos-te graças, Senhor, por esta hora. Damos-te graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome nesta hora. E damos-te graças pela vida de cada um aqui. Somos felizes, ó Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pelo cuidado do Senhor conosco. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua boa mão nos conduza nessa noite, que a Tua boa mão esteja usando cada momento desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos
também de antemão já agradecer, né, a presença do reverendo Saulo Marcos de Almeida e sua esposa Antônia. Depois eu vou apresentá-lo, mas ele está conosco aqui hoje e vai nos ajudar com a mensagem. E também eu quero agradecer os irmãos do Ministério de Louvor da Videira, né, que estão conosco aqui sempre nos ajudando, nos apoiando. Nós somos gratos a vocês. Vou ler o Salmo 20. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste que a minha montanha permanecesse forte, ocultasse o teu rosto, e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. O Senhor, ser o meu ajudador. Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Esse salmo ele tem estado na minha mente, no meu coração, esse ano todo. O choro pode durar uma noite inteira, mas de madrugada, pela manhã, vem a alegria. Essa é a nossa fé e a nossa confiança. Nós vamos convidar o nosso irmão presbítero Pedro, que também faz parte da nossa diretoria, né? O Mauro é o presidente, o Pedro é o vice-presidente. Vou convidar o irmão Pedro para orar nesse instante. O Salmo 30, ele termina, né? Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Tiraste o meu pano de saco, né? Nós estamos felizes, apesar das lutas e apesar das dificuldades, nós estamos felizes. E o Senhor nos abençoou ricamente. E nós vamos celebrar e vamos adorar o nosso Deus nesse instante. Nós temos um pequeno problema, nós pedimos a compreensão dos irmãos. Houve uma pequena falha aqui nossa, e nós estamos sem a letra das músicas. Mas algumas músicas são conhecidas, e a que não for conhecida, você, quem sabe, vai ter o primeiro contato com ela hoje, e vai ser tudo uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar com os irmãos. Boa noite a todos. Eu quero, em nome do Ministério de Louvor da Videira, agradecer o convite e nós estamos felizes de estarmos aqui para celebrar o nosso Deus. Este foi um ano difícil, mas nós temos com certeza muitos motivos para agradecer. E esse primeiro cântico diz: eu sou grato por tudo que tenho. Que você possa cantar isso com alegria, né? Agradecendo pelo que você tem, pelo que Deus te deu, por nós estarmos aqui hoje, por essa escola, né? Todos os motivos que foram colocados aqui de gratidão. Amém?
por essa comemoração, estamos com os corações gratos e nós entregamos esse louvor ao Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui presente, abençoe, ó Deus, a mensagem que vamos ouvir agora, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.
entregamos tudo ao Senhor, né? Nossas vidas foram consagradas ao Senhor. E nessa noite nós queremos também reconsagrar esse lugar, esse espaço. Essa escola foi consagrada ao Senhor. A Saebs, né, foi consagrada ao Senhor. E nessa noite nós queremos confirmar essa consagração. Estamos muito felizes por isso. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos da videira. E assim, eu quero fazer um convite aqui. Posso, reverendo Wilson? Reverendo Wilson é pastor da videira, né? Eu ajudo ele lá, mas ele é o pastor principal. Se você está sem igreja, se você está sem igreja e gostaria de conhecer a nossa igreja, ela funciona aqui dentro do Samaritano. Funciona no nosso auditório do Samaritano. E nós temos culto todo domingo à noite, às 19 horas. E vai ser uma alegria ter você conosco aqui, nos visitando e conhecendo o trabalho que nós temos feito aqui dominicalmente. Quero agradecer mais uma vez ao Ministério de Louvor. Meus irmãos, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. E quem vai nos trazer a palavra do Senhor hoje é o reverendo Saulo Marcos de Almeida. Reverendo Saulo, ele estava compartilhando comigo aqui e me lembrando que ele foi do presbitério de Araraquara. Portanto, ele foi do nosso sínodo. E ele já esteve numa reunião do sínodo aqui na Igreja Central de Franca. E ele conheceu o reverendo Nicanor. Não vou falar quando não, né, Saulo? Mas ele conheceu o reverendo Nicanor. Quando foi pastor em Araraquara, então ele esteve aqui e conheceu o reverendo Nicanor. O reverendo Saulo, de um tempo para cá, ele tem dedicado a sua vida mais na área da educação. Ele tem pastoreado, mas o ministério dele tem sido mais forte na área da educação. E ele trabalhou como capelão no Mackenzie, deu aula no Mackenzie, depois ele trabalhou, se não me engano, lá em Minas, né, Saulo? Em Lavras, né? No Instituto de Lavras, e agora está trabalhando já há algum tempo em Presidente Prudente. Ele ajuda a Antônia, os dois são diretores lá do Colégio Presbiteriano de Presidente Prudente. Eu o convidei para estar aqui conosco hoje, trazendo a palavra, e ele bondosamente, animadamente, carinhosamente aceitou o desafio de estar conosco aqui nessa noite. Portanto, eu quero passar a palavra para ele nesse instante e pedir a Deus que esteja abençoando a vida dele e nos trazendo a palavra nesse momento. Pode? Ou vai dar microfone? Eu quero aqui. Você deixa ele fixo para mim? Pode ser? Eu quero ver você. Pode ser? Reverendo Joemar, permita-me tirar a máscara. Gente querida, irmãs e irmãos, boa noite. Deus abençoe bastante vocês. O Joemar disse que nós estamos alegres e estamos mesmo. Estou muito feliz, porque na ocasião que estive aqui, ainda iniciando o pastorado, muito novo, eu não conhecia, na ocasião não existia escola, não. Eu conheci a associação e conheci o saudoso reverendo Nicanor, gente que nos inspira tanto, ainda que distante de nós, distante, mas tão perto. Gente querida, muito obrigado, eu que agradeço. Alguns irmãos carinhosos da diretoria vieram aqui à mesa agradecer a minha vinda, e eu de fato, eu é quem agradeço. Eu e minha esposa que agradecemos
a presença aqui. Estou muito honrado, meu diretor querido, muito honrado. Permitam-me apresentar minha esposa, Antônia, também pedagoga da área de educação, toda a formação na Unesp, de Presidente Prudente. E, de fato, eu a ajudo. Isso não é retórica. Viu, Joemar? Eu sou o auxiliar dela na escola presbiteriana. E falo isso com bastante carinho. Ela é especialista em criança, em educação infantil. E a gente tem trabalhado já há algum tempo. Eu quero, pelo pastor dessa criançada toda aqui, do vocal particularmente, quem é o pastor? O pastor Wilson está aí? Já saiu? Saiu com eles. Agradecer, eu ficaria a noite toda cantando. Daqui a pouco o jantar fazendo louvor é uma maravilha, não é? Seria a glória. Nós temos particularmente 3 tipos de palavra. A palavra oralizada, essa que farei uso daqui a pouco. A palavra encarnada, Jesus, o verbo se fazendo carne. E a palavra sacramentalizada, não é? A palavra dramatizada, pão e cálice. Fiquei sonhando aqui, viu, Wesley, com a possibilidade de um louvor gostoso como esse, enquanto comemos, não é? Enquanto partilhamos pão e cálice. Vamos lá. Eu, por alguma razão, aproveitar que o reverendo Joemar está fora aqui, por alguma razão, e não é culpa dele, é minha, eu sou muito ansioso, vocês vão perceber isso. Fui um aluno extremamente rebelde em escola, e essa ansiedade me impede às vezes de tomar a comunicação por inteiro. E eu não me dei conta de que essa celebração, ou o Joemar não disse, que essa celebração teria refeição, teria alimento, teria mesa, partilha de pão. E acho que ao preparar a minha fala, eu a preparei de forma muito acadêmica. Já deixei o esboço aqui e vou ter que improvisar, porque ninguém, com toda certeza, desejará ouvir-me além de 20, tá bom? 20 minutos, 25 minutos, alguma coisa assim. Até porque a flagrância, o saber e os sabores, não é, da refeição nos aguçam aqui. Eu não quero de forma alguma atrapalhar essa nossa refeição, que é refeição e algumas outras coisas que faremos logo depois dessa minha fala. Então permitam-me improvisar, mas tentarei, na medida do possível, deixar claro aquilo que Deus particularmente colocou em mim, em meu coração, não apenas na minha cabeça, mas também no meu corpo. E quero passar para vocês em forma de palavras. Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 3. Hoje está tão fácil a Bíblia aí na internet. Aqueles que trouxeram Bíblia podem acompanhar, aqueles que trouxeram o aplicativo da Bíblia, por gentileza. Eclesiastes 11, de 1 a 3. Reverendo Joemar, eu dizia aqui que pretenderei ser rápido na minha fala, em função desse cheiro maravilhoso que vai chegando até nós. Eclesiastes 11, de 1 a 3. Daqui eu extraio o que de mais precioso eu quero deixar à escola samaritana de Franca. Eclesiastes 11, de 1 a 3. De forma poética, metafórica, bonita. Isso faz a Bíblia ser simbólica, chegar perto de nós, tocar a nossa alma e nosso corpo.
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Vamos resumir? Vamos só até o versículo, só os 2 primeiros versículos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Pai querido, pedimos-te que fales conosco neste pouco tempo e que a palavra oralizada aponte para o Verbo encarnado, palavra maior na nossa vida, e que de forma simbólica tenhamos aquilo que tu tens e queres para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Esse texto bonito que acabamos de ler, volto a dizer, escrito em forma de poesia, claro, poesia campesina, rural, e que efetivamente marcou a linguagem do povo de Israel pós-exílio, o que me faz pensar, mas isso não é objeto do nosso estudo aqui, que o autor do livro passava por uma fase de muita dificuldade. O autor do livro, que de forma usual tem sido chamado de Salomão, os estudiosos mais contemporâneos discordam disso, e há muita razão para essa discordância, mas efetivamente o autor do livro, seja ele Salomão, já vivido, experimentado em vida e existência, não pode ser olhado a partir desses 2 versículos que lemos, porque todo o livro de Eclesiastes é um livro de lamento, é um livro de sofrimento, é alguém que deixa a cognição e passa a oralizar a partir da vida aquilo que efetivamente ele vivera como homem, como senhor, como criança, como esposo, como rei, talvez, dentro de algum ofício, algum cargo em Israel. Mas o que se tem de óbvio para nós no texto é que o autor do livro experimenta ou nos dá a vivenciar com ele uma existência não muito boa, desconfortável em todos os sentidos. E é assim que no capítulo 1, ele começa o texto dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Há uns 10 anos atrás, eu tomei conhecimento de um livro que traduzia o livro de Eclesiastes por um linguista, professor, que não tinha nada, absolutamente nada de religião. Ele simplesmente traduziu esse texto e me chamava muita atenção. O primeiro versículo do capítulo 1, ele traduzia assim: névoa de névoa, tudo é névoa. E era basicamente isso que tornou-se o eixo central da fala do Eclesiastes, do pregador nesse livro. Ele, ao olhar para a vida e refletir sobre ela, aliás, ele reflete de forma diferente,
Correto, professor Adriano? Ele não é idealista ou essencialista no sentido de organizar uma ideia e a partir dessa ideia vivê-la, mas ele é extremamente existencialista, realista. Aquilo que eu vivi, eu partilho. E o que eu vivi não foi suficiente para que eu compreendesse que a vida tinha algum sentido. E ele é capaz de dizer isso. A vida não faz sentido. A vida não tem significado. Esse é o primeiro, vamos dizer, eixo norteador de todo o livro. Viver ao longo de todos os anos e todo o tempo. Vejam que situação dramática. E de repente, no momento de olhar para a vida e ver nela prazer, sentido, o que ele fazia naquele momento, naquele instante, era olhar para a vida e dizer, névoa de névoa, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Mas o segundo eixo norteador do livro é que a vida não apenas não tem sentido, como ela passa a ser experimentada por ele, o pregador, com uma aparência de eterna mesmice, constante rotina. E é por isso que também no capítulo 1, nos primeiros versículos, de forma metafórica, ele vai dizer: eu estou cansado de viver, está difícil essa vida, porque ela se me apresenta como o sol, que nasce, aquece, vai embora, e o dia começa de novo, ou ela se me apresenta como o vento que vem do norte, do sul, bate e sai, e volta, revolve para o seu lugar, ou mesmo como os rios, que fazem o seu próprio curso e vão para o mar, e o mar não se enche, aí a vida vai acontecendo desta forma. O livro, gente, é uma reflexão, eu diria, pessimista da vida. Mas ele não deixa de ser, meu presidente querido, um livro extremamente bom para o uso das nossas escolas cristãs, quando a gente quer resgatar a vida a partir do sentido que Deus nos dá, e a vida a partir do momento em que achamos que essa rotina, ela, a despeito de às vezes nos cansar, ela tem por trás de si, e agora o pedagogo falando, né, Joemar? Uma intencionalidade pedagógica. Gostou aí, diretor? Meu diretor pedagógico. Há uma intenção da parte de Deus de mostrar que nessa vida, às vezes, ainda que a gente a sinta tão cansativa, ela vale, e muito, a pena ser vivida. E é por isso que num momento tão peculiar como esse, eu os convido, meus queridos e queridas, a partir do texto do capítulo 11, já com o pregador um pouco mais restabelecido, não tanto mais azedo e pessimista e catastrófico, como nos primeiros capítulos, ainda falando sobre o tempo. Não tem um texto mais bonito sobre o tempo do que o dele, não é? Há tempo para todo e qualquer propósito debaixo do sol, não é? Da terra. Seu Tele já fez menção desse texto para mim hoje. Ainda que falando assim, ele falava com um certo amargor, muito azedume. Eu os convido aqui nesse pouquinho tempo, me deem aí um pouquinho tempo, 10 minutinhos. Continua aceso no 220, viu, Joemar? Me deem, no máximo, 10 minutinhos e aí a gente vai
vai para outras partes aí também tão importantes do nosso encontro, da nossa celebração. Se eu tivesse que colocar um tema nesse meu sermão, agora virou uma meditação, eu diria assim: como em meio à precariedade da vida, nós podemos gestar o futuro. Quais as possibilidades que temos, a partir do livro de Eclesiastes, em meio às situações adversas e às situações contraditórias, e eu não quero falar de pandemia, já estamos até um pouco saturados sobre isso. Eu estou falando da vida, do tempo todo, não da parte desse tempo. Como é que em meio à precariedade da vida, às contradições, aos paradoxos humanos, de sofrimento, de ausência de sentido, e de, às vezes, achar que a vida é tão rotineira e que não faz sentido, não tem significado nenhum, como gestar o futuro da minha vida, como gestar o futuro da escola presbiteriana que faz hoje 22 anos. Rapidamente, só ticar, pontuar e terminar a minha fala. Primeiro, escola presbiteriana. Fala o nome de novo da escola para mim. Instituto Samaritano de Ensino. Coisa bonita, hein, Germar? Instituto Samaritano. Hein, meu diretor? Chique. Instituto Samaritano. Hein, seu Teles? Instituto Samaritano de Ensino. Maravilhoso. Amém. Instituto, e a gente vai se orgulhando da instituição, não é que a gente trabalha, é que a gente dá a vida. Entre vocês aqui é um mundo de gente com outras atividades que não dependem da escola, mas estão aqui por conta de um sonho. Vamos gestar o futuro, mais 22 anos, com 3 coisinhas aí que estão bem claras no texto. Primeiro, lança o teu pão sobre as águas. Esse homem azedo, amargo, contraditório, paradoxal, seja o que for, é capaz de, no meio dessa situação toda, desse imbróglio todo, desse sobe e desce, dessa situação indefinida, até porque ele é homem, ele é humano, ele está em construção, ele não é definido, ele não é pronto. Ele é capaz de repente, ter esse insight maravilhoso. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. E recolher lá da semeadura do egípcio, a maneira mais rudimentar e peculiar da época para fazer a semeadura e depois a colheita. O rio Nilo, vocês sabem bem disso, não é? Seco. Sabia-se, na época, as estações, a época da chuva e quando ela vinha, e antes de vir um pouquinho, as sementes eram lançadas aos milhares naquele rio Nilo, por conta da sua fertilidade. Vinha a chuva, transbordava o rio para a margem, descia a água, e aquelas sementes todas eram frutificadas e a colheita era abundante. É isso que nós temos que pensar hoje aqui. É por isso que eu não largo o reino de Deus por meio da escola. Não consigo. Tenho dito para minha esposa o tempo todo, não vou ficar aposentado nunca, porque meu sonho é escola, investir na escola, lançar o pão sobre as águas. Primeira palavra que a gente vem, eu não gosto muito dessa palavra investimento, porque ela é um pouco financeira, economicista demais. Mas pela nossa BNCC, Base Nacional Curricular, pelos parâmetros todos que nós temos, pelo Plano Nacional, que deve cobrir 20 anos, não é? Nós temos, como presbiterianos, como cristãos e como gente ligada à educação, o compromisso de investir
naquelas pessoas que crescem, que se formam e se informam dentro da escola onde nós estamos construindo o reino de Deus, em que tenhamos e que sonhamos e que construímos homens com dupla cidadania, cidadão brasileiro, mas cidadão do reino dos céus. Amém? Lança o pão sobre as águas. Segunda coisinha maravilhosa aí, meu queridão. Está ouvindo aí? Está atento, eu estou gostando, viu? Segunda coisinha. E aí eu vou para o versículo 2. Vejam lá. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Primeiro, lança o pão sobre as águas. Segundo, meu presidente querido, reparte com 7, com 8, porque a gente não sabe que mal vem sobre a terra. E nem quero falar sobre mal sobre a terra, já cansei, é hora de andar. Mas não só lança o pão, como o pregador, ainda que insatisfeito aparentemente com a vida, nos ensina a dividir aquilo que temos, a partilhar com o outro aquilo que sabemos, a distribuir um pouco o nosso conhecimento, e as coisas que acontecem não apenas aqui, mas que nos fazem e que nos constroem como corpo, como gente. Nosso conhecimento até hoje foi cognitivo demais, foi apenas informativo demais, foi apenas ligado à racionalidade. Hoje a gente está descobrindo cada vez mais que o conhecimento envolve o corpo, envolve os sentidos. Distribui. E talvez nesse sentido, a pandemia, que num primeiro momento é crise, tem se tornado oportunidade para a gente enxergar o outro, não como o outro igual, porque não somos iguais, mas como o outro diferente, mas um outro parecido com o que eu sou, ou identificado com aquilo que eu sou, apenas homem. Nós estamos trabalhando lá, diretor, a questão da alteridade. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro como se fosse o outro. Mas o caminho da empatia passa pela alteridade, que é olhar o outro como diferente, e diferente mesmo, para que na diferença dele, eu me compadeça dele, porque ao me compadecer dele, compadeço-me de mim. E isso nada mais é do que cumprir o mandamento de Deus. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Um desafio grande. Olha que coisa maravilhosa, me emociona, gente, isso não é retórica, não é para ser simpático com vocês. Eu estou aqui, eu já passei pelo Instituto Gamo, as grandes instituições da igreja presbiteriana, trabalhei no Mackenzie, hoje trabalho na escola presbiteriana. Quando o Joemar me disse, você vem aqui para falar, eu falei, eu vou, rapaz, eu dou um jeito. Por quê? Porque há quanto tempo, será que o reverendo Nicanor tinha a noção de que, ao abrir a associação, há 50 anos atrás, ele lançava o pão sobre as águas? Vocês são os Nicanores que hoje fazem tudo isso aqui acontecer, repartindo o conhecimento. É um advogado, é um engenheiro, é um médico. Aliás, nós não somos médico, engenheiro, é atividade meio. Professor, atividade meio. Pastor, atividade meio. Servidor público, atividade meio. Porque a atividade fim é implantar o reino de Deus.
E é por isso que vocês estão aqui, repartindo, distribuindo. Lança o pão sobre as águas, reparte, distribui, e para terminar mesmo, aí voltamos de novo para o versículo 1, para essa poesia linda. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu acho isso lindo, Gemar. Porque depois de muitos dias o acharás. Quem trabalha com educação não pode ser imediatista. Não trabalha com fábrica, linha de produção, na linha de Taylor ou de Ford, em que você coloca aqui no início da esteira e sai lá um lápis, uma caneta, alguma coisa. Não é coisa, é gente. Educação é humanização. Eu não chamo de humanismo, porque tem aí esse aspecto ismo horrível. Educar é humanizar. Educar é fazer com que a educação desça para o coração, para a carne, para o corpo. Não deve ser, não deve nos espantar o fato de vivermos num país tão corrupto e que essa corrupção tenda a acontecer nesses últimos anos entre os que mais estudaram. Você pega o currículo de alguns corruptos, é maravilhoso. Parece que a escola lá no passado esqueceu de ensinar que a educação é humanizar. Lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem faz educação sem esperança, morre. E não vê sequer os sinais daquilo que você construiu, produziu. Também não gosto dessa palavra no colégio. Construiu de forma coletiva. É esperar no sentido freiriano mesmo. Não é esperar sentado e de braço cruzado, mas é esperar hoje, ativamente contribuindo, lutando, para que aquilo que foi lançado sobre as águas apareça o mais breve possível. Esperança sem a certeza de que aquilo que você faz hoje há de aparecer, não é esperança. É pessimismo. Esperança é lançar a água ou pão sobre as águas e esperar que esse pão, que esse alimento, que essa vida desenvolva, frutifique e venha para a honra e glória de Deus e para o serviço da humanidade e do homem. Eu paro aqui. Apenas quero contar a história de um missionário importante da igreja presbiteriana chamado... Não ia contar isso, não estava no meu esboço, mas agora me veio à mente. Reverendo Pita foi um grande, talvez o primeiro missionário da igreja presbiteriana a efetivamente sair e trabalhar na Europa e tal. Reverendo Pita. Reverendo Pita, quando criança, era engraxate. Profissão essa que acabou, né? Não precisamos mais de engraxates. Hoje no hotel, antes de sair daqui, eu passei lá naquele rodo, negócio que faz assim, você põe o pé lá, acabaram com o engraxate, que pena. Reverendo Pita, criança, era engraxate. No centro de Lavras, quem conheceu Lavras, naquela praça maravilhosa, cheia de árvore, e o missionário, reverendo Gordon, vindo de Campinas. Vejam que interessante. Eu gosto de história, o Gemar sabe disso, não é?
acabara a guerra civil na América, 1860, 1870, 1850. E aí vem para a igreja presbiteriana, um missionário e se instala no Rio de Janeiro, Simonton, da missão norte da América. E aí aparecem os missionários do sul da América e começam a se instalar em Campinas. Reverendo Leme, Reverendo Gordon, alguns missionários. E vejam, eles brigavam na América, mas aqui eles tornaram e fizeram uma única igreja. Vem a febre amarela e eles vão para o Instituto, para Lavras, um lugar insignificante na época. Hoje está lá a Universidade Federal de Lavras. A maior parte da Universidade Federal de Lavras foi doação de uma família chamada Alves, reverendo pastor Rubem Alves, educador Rubem Alves, o pessoal da educação conhece bem, pastor presbiteriano, formado no Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas. E esse missionário, esse educador estava lá. E esse menino, Pitinha, veio engraxar o sapato do missionário. E o missionário perguntou: o que você faz? Ajudo minha mãe. De que forma? Engraxando o sapato. Você estuda? Não. Claro, na época o governo brasileiro não exigia a criança, não tinha ECA, não exigia a criança na escola. E foi ali que aquele missionário disse assim: quer estudar? Quero muito, disse o Pita. Você promete que se eu levar você para a escola, você vai ser um bom aluno? Eu prometo que você é um bom aluno. E não foi só um bom aluno, foi um grande pastor, um grande missionário, junto com o reverendo Boanerges Ribeiro, também aluno do Instituto Presbiteriano Gamo. Vou encerrar. Lança o pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra, e espera, em nome de Jesus, espera. Amém? Vamos, posso orar, reverendo? Posso? Eu vou pedir a vocês que fiquem em pé, e aí a palavra está com o pastor. Desculpe, gente, falei demais. Mania de pastor. Falei muito. Pai querido, Deus amado, pedimos-te que tu abençoes esse povo santo e que nesta noite tenha a responsabilidade de cuidar deste lugar, de abençoar as crianças, elas portadoras do reino de Deus, elas que Jesus não impede que se aproximem dele, de todos nós, elas que já herdaram o céu. Pedimos-te, Pai, que abençoes esta escola, por meio de todos os que estão aqui, e que a semente lançada frutifique cada vez mais, e que ela seja dividida, e dividida esperemos novos frutos. E no circuito maravilhoso da vida, consigamos fazer com que milhares de pessoas passem por aqui e se tornem bons cidadãos, boas cidadãs do reino de Franca e do nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, amém. Que coisa boa. Fomos desafiados a continuar plantando. Temos plantado já há um bom tempo e somos desafiados a continuar plantando, na esperança de que Deus está usando o nosso trabalho, usando o nosso plantio. Me fez lembrar que quanto mais nós semeamos, quanto mais nós
quanto mais nós damos, mais o Senhor multiplica na nossa vida, né? Essa é uma bênção, é uma esperança, é um conforto. Não há contraindicação lançar o pão sobre as águas. Não há contraindicação. Quanto mais lançamos, mais Deus nos dá a capacidade de lançar. E esse é o nosso desafio, de continuar lançando o pão sobre as águas. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa palavra tão desafiadora. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro aqui, dessa primeira parte do nosso encontro. Nós vamos orar. Depois o pastor Saulo vai impetrar a bênção. Fica com o microfone no jeito aí, meninos, para ele. Nós vamos orar aqui, depois ele vai impetrar a bênção. E aí nós vamos para a segunda parte, que é o descerramento das placas, né? E nós vamos descerrar uma placa aqui e uma placa lá no centro educacional. Enquanto nós vamos lá, o pessoal aqui do buffet vai terminar de montar as mesas para a gente tomar nossa refeição, né? Que certamente vai ser uma bênção também. Amém? Vamos fechar nossos olhos, mesmo sentados. Senhor, somos gratos por esta hora. E somos gratos por podermos celebrar essas bênçãos que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem dado. Sobretudo, Pai, essa bênção de lançar o pão sobre as águas, na certeza de que nós vamos encontrar na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida dos adultos, daqueles que passaram por aqui, que passaram por uma das nossas creches. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Hoje damos graças pela nossa cidade, que nos acolhe e que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Damos graças pelo Easy. Damos graças pela vida do nosso irmão Souza, da nossa irmã Sueli, que compraram a visão do reverendo Nicanor e deram os primeiros passos para o início dessa escola, o Instituto Samaritano de Ensino. Damos graças pela vida deles. Somos gratos ao Senhor por essa bênção. Damos graças pelos Saebes. Damos graças pela fé do reverendo Nicanor, de lançar o pão sobre as águas, na esperança de que ele ia frutificar. E Deus, nós queremos orar nessa hora também, pelo nosso país, por esse tempo tão difícil que nós temos vivido, mas que esse tempo difícil não nos torne amargos, ao ponto de nos tornarmos egoístas, mas que esse tempo difícil que nós temos vivido possa nos transformar em pessoas, em agentes do teu reino, que acreditam no futuro, que acreditam no poder da tua palavra, que acreditam no poder do Evangelho, e que nós continuemos a lançar o pão sobre as águas, mesmo nesse tempo difícil que nós temos vivido. Queremos orar, ó Pai, nesta hora, por aqueles que estão acamados por causa dessa pandemia. Nós queremos colocá-los na tua presença. Nós temos irmãos queridos, amigos queridos que estão acamados, que estão precisando de socorro, que estão precisando da tua intervenção. E nessa noite nós oramos por eles. Nós nos juntamos aqui para clamar ao Senhor pela vida deles. Nesse Brasil, nessa cidade, nesse estado, que a tua boa mão esteja sobre eles e tenha misericórdia deles. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O reverendo Saulo vai orar, impetrando a bênção. Ide em paz, irmãos e irmãs, e que a graça, o amor e as ternas consolações do Deus Pai, Filho e Espírito repousem sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Presbítero Mauro, nosso presidente, né? Então agora vai conduzir esse segundo momento. Eu acho que o microfone alcança lá, viu, Mauro? Lá perto, não sei se... Será que alcança? Seria bom. É. Eu acho que
Ele alcança lá. Lá. Lá, lá. Vamos tentar. Senão vai no gogó. Não custa tentar, né? Queria dar, uma explicação, tanto aqui quanto o outro momento. A gente tem 2 lugares, eles não são tão pertos assim, né? A propriedade aqui do Samaritano é bem grande, mas eu queria a contribuição de todo mundo para ficar um negócio gostoso, que a gente também possa louvar a Deus por esses momentos. São 2 inaugurações, né? Uma reinauguração, que seria aqui, aí eu posso explicar já daqui. Esse espaço aqui, esse mesmo espaço aqui, se chamava Praça de Alimentação Senhor Nazir Nassif. Tinha uma estrutura totalmente diferente, talvez um pouco mais limitada, e houve um sonho da diretoria da gente mudar um pouco e deixar de ser o carinhosamente cantina para ser um espaço gourmet. E por que esse espaço gourmet? É um espaço, como vocês estão vendo, ele vai servir por um monte de coisa para a escola. Não só para a escola, mas para a família samaritana. Eu gosto de usar esse termo. A nossa família samaritana envolve 2.000 e poucas pessoas, né, que não só do ISE, mas do SAEBs, as 7 creches que a gente administra. Tanto as crianças, os alunos, quanto os seus pais, eles vão ter condição de usar esse espaço. 5.000? Todo mundo. Então, em torno de 5.000 pessoas. E esse espaço vai ser feito para isso. E a gente quer já lançar ele. Ainda que a gente tenha o nosso inimigo Covid, né, mas a gente crê na graça de Deus que ano que vem a gente vai estar com mais liberdade, e tanto os alunos, os professores, coordenadores, pessoal de teatro, vai poder usar esse espaço, e os pais vão poder alugar para suas festas, confraternizações. Então vão ser momentos muito agradáveis que a gente vai poder utilizar aqui. E o espaço passou a ser chamado Espaço Gourmet Senhor Nazir Nassif. Quem é o Senhor Nazir Nassif? Ele já não está mais conosco, já faz alguns anos, mas ele foi uma pessoa muito importante aqui para o Samaritano. Na época ele estava em vida, quando inaugurou-se a cantina, e a gente convidou os familiares. Infelizmente eles não puderam vir, então a gente não tem representante deles. Mas eu gostaria que todo mundo se achegasse ali perto do bebedouro. Tem uma plaquinha escondida naquela cortina, que a gente vai descerrar, e logo depois a gente vai caminhando aqui, saindo aqui bem de frente, e a gente vai lá para o outro lado, que é o espaço cultural, e a gente vai deixar para falar um pouquinho do espaço cultural lá. Então todo mundo vai para lá, e a gente continua a inauguração. Então, neste momento, eu peço essa gentileza para vocês, da gente se achegar ali. Peço para a diretoria estar junto comigo, e o diretor administrativo, o Reinaldo, também comigo ali. Muito obrigado. Vamos andando. Posso dar uma palavra? É assim, ó, a gente não precisa fazer isso com muita pressa não, viu, irmãos? A caminhada até lá, depois a volta. Por quê? Porque é o prazo que eles vão precisar para terminar de arrumar aqui. Tá bom? Então, vamos devagarinho, né?